Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue falar com a doutora Sandra Daniotti. Nós vamos falar sobre divórcio versus guarda compartilhada, né? Que acho que é uma coisa tão importante que todos precisam de saber, de conhecer seus direitos. Vamos ver se a doutora Sandra entra aí novamente. Tá, nós já fizemos um vídeo antes que ele ficou, que nós falamos tanto sobre agressão à mulher. Gomes! Sandra, a doutora Sandra está aqui. Não entrou a doutora Sandra. Ó, o meu livro vocês podem comprar no Empório André Rezende. Só entrar no Empório André Rezende. Lá tem o livro para vender. Pode comprar direto lá e você vê na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Ou pode ligar 011 29 50 2304. A doutora Sandra entrou. Então vamos ver aqui. Obrigado, querida. Vamos ver onde está a doutora Sandra. Não está. Não, a doutora Sandra não entrou, não. Tá? Então pode ligar lá, qualquer coisa, no 011 29 50 2304. Vamos ver se a doutora Sandra entra aí para a gente falar sobre divórcio versus guarda compartilhada. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Eliana, Ana Maria, querida doutora Sandra. Araceli. A vitamina, o CRAF, ó, vocês podem comprar o CRAF no Empório, não, na Natureza Equilíbrio, tá? Se quiser, o CRAF, a vitamina, que eu até indiquei, você pode ligar, mandar um WhatsApp para 011 99162 9753. 99162 9753 para comprar o CRAF. É uma vitamina fantástica. Doutora Sandra. Doutora Sandra. Ainda não. A doutora Sandra não entrou, né? Votuporanga. Um abraço para Votuporanga. Eu acho que a doutora está esperando o convite. Pois é, mas para mim convidar ela, ela tem que entrar. Aqui, a doutora Sandra está aqui, ó. Tá. Não. Vamos ver. Silvia Franca. Querida doutora Sandra. Entrou outra Sandra. Não a doutora Sandra Daniotti. Márcia, boa noite, Márcia.
Mônica, Patrícia. Querida doutora Sandra, minha amiga Sandra. Ela está mandando um MS agora. Aqui. Estou aqui guardando seu convite. Ela não está aparecendo. Quando eu vou aceitar fazer o convite, o nome dela não sai. Deixa eu ver aqui. Cadê a Sandra? Ô Sandra, sai e entra novamente solicitando. Você aparece na capa, mas quando eu vou te aceitar, você não está. Está aqui, ó. Sandra Daniotti, estou aqui aguardando seu convite. Só na capa. Aqui, agora está. Agora sim. Vamos ver, doutora Sandra. Oi, André. Agora sim. Agora vai rolar. Vai. Vai ficar dois vídeos. A gente dividiu aquele primeiro, tá? A gente Sim, ficou sim. falando muito em Violência doméstica. violência doméstica. Agora vamos falar sobre guarda compartilhada, né? Muito bom, muito bom. Divórcio e guarda compartilhada, né? Isso, é. Muito Doutora, bom. qual o primeiro passo para o divórcio? Primeiro passo é, como a gente já falou anteriormente, é decidir, é saber que o casamento acabou, o relacionamento entre os dois, as duas, o casal acabou e que precisa pôr um fim, tratando de toda a documentação, partilha de bens, guarda dos filhos, decidir tudo sobre a questão do casal, convivência, né? A guarda, visita, convivência, pensão alimentícia e divisão do patrimônio. Então, é esse o primeiro passo, é saber que acabou, né? E sem agressão, sem tentar resolver isso de uma forma, de preferência, amigavelmente. E Doutora, decidir... Pois não. quando acontece, que às vezes acontece, um quer separar, o outro não quer, tá? Mas a relação tá péssima, mas tem aquela pessoa que é acomodada, que ela não quer mexer em nada, não quer sair da casa, mas a outra pessoa quer acabar o casamento porque já não existe esse casamento mais. Como é que funciona aí? Então, é aquela história que eu falei, a emenda constitucional 66, ela veio para resolver essa situação. Não é necessário apresentar os motivos. Quando um não quer, o outro não é obrigada a permanecer casado. E se há litigiosidade, porque às vezes, por conta de não querer, então se coloca dificuldade com a questão da partilha de bens, a questão da guarda dos filhos, a questão da pensão alimentícia, no sentido de manter um casamento já desastroso, já acabado. Então, Fracassado. fracassado. Então, é necessário ingressar com uma ação que se chama divórcio litigioso, tá? Porque as pessoas confundem um pouco a questão de manutenção de um casamento fracassado, a união de duas pessoas de forma fracassada, com a questão de se estabelecer regras para a separação. Então, eu não dou metade do patrimônio, eu não aceito fazer a divisão, eu não aceito a guarda dos filhos, eu não aceito X valor de pensão, achando que isso vai manter o casamento ad eterno, né? Com uma pessoa infeliz do seu lado, brigando na frente dos filhos, então não há outra alternativa senão ingressar com pedido. Esse pedido, quando um deles não aceita, não há outra saída senão ingressar com pedido de divórcio litigioso. O que é litigioso? Litígio, briga.
Então, quando não é de forma consensual, que é amigável, onde as partes combinam, decidem, e pode-se fazer por uma petição em conjunto, né? Os dois assinam, os dois decidem, pode ser feito em cartório, cartório de notas, ou em juízo, dependendo da situação, as exigências. Mas se não há essa situação, então tem que se partir para o litigioso, que é uma briga, é uma discussão. Então, quando não se discute, então vem um terceiro, que é o Estado, através do juiz togado, que vai decidir a vida do casal. E é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque quando tem que intervir, né, um terceiro que não conhece você, não conhece seu esposo, sua esposa, e vem, e o seu companheiro ou companheira, e vem se meter na sua vida para dizer, olha aqui, o negócio é o seguinte, já que vocês não se entendem, então eu vou decidir a vida de vocês. Você vai ficar assim, vai ficar fulano, seus filhos vão ser, você vai poder fazer visita de tantos em tantos dias, você vai pagar tanto de pensão e o patrimônio vai ser dividido assim. E não tem conversa. E é por sentença. Por quê? Esse é o preço que se paga pela falta de entendimento e de bom relacionamento. E que, na verdade, André, muitas vezes as pessoas brigam no início porque não aceitam X divisão de patrimônio, não aceita a partilha dos bens, não aceita a forma de visita dos filhos ou convivência com os filhos, e no final, depois de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos de briga, de muita briga, medida cautelar, agravos, recursos, aquela confusão toda, acabam fazendo a partilha da forma como no início havia se discutido. Então, o que se Brigou à percebe? toa. Verdade. Desgastou, brigou à toa. Burrice pura. Então, você pode acabar com o litígio, mas você não acabou com o problema familiar, tá? O litígio, o que vai acontecer? Ele vai pôr um fim no processo através de uma sentença, mas os problemas vão continuar. Porque o ser humano, aquelas pessoas, não resolveram seus problemas interpessoais, resolveram seus problemas familiares. Os problemas vão continuar, né? Porque uma sentença, o juiz bater o martelo e dar uma sentença, não significa que resolveu o problema daquela família. Os problemas, muitas vezes, se tornam até maiores ao longo do tempo, porque há descumprimento de ordem judicial, às vezes uma sentença, às vezes a pessoa não está nem aí. Né? Como a gente falou anteriormente, a Lei Maria da Penha, violência doméstica, mas o cara vai lá e bate na mulher, não respeita a lei. É, Então, às é vezes você verdade. tem uma decisão judicial, uma sentença, e não cumpre. Então, são medidas, busca e apreensão, muitos processos, o fórum chovendo de processo para resolver problemas familiares. É muito triste e Doutor, doloroso. é verdade. Quando a pessoa manda a outra embora, que não está aguentando mais, a pessoa vai, de repente, que é o caso de uma amiga nossa aqui, ele Uhum. começa a beber, ele volta novamente para a casa daquela pessoa, entendeu? Querendo ficar novamente e não quer ir embora. Como é que faz? É uma coisa mal resolvida, porque não foi resolvido isso no documento de fato, né? Então, aí você lembra que a gente falou agora no comecinho? O que precisa para uma separação? Passar régua. Acabou, finish. É fini. É, Acabou, né? Então, acabou. Tem que conversar com essa pessoa e mostrar. É essa a vida que você quer para você? Não. Então, tome a iniciativa. O que gera maior problema na vida das pessoas? Essa falta dessa impulsividade no sentido de querer resolver a vida. Se as pessoas soubessem quando elas resolvem esse problema e vai viver a sua vida tranquilamente, feliz, sem, porque viver com alguém que você não deseja é uma tortura. É uma tortura. é Porque ruim para os dois. É ruim para os uma, dois, é burrice, uma né? mulher que vive com uma pessoa que o alcoolismo é uma doença. É uma doença, a gente sabe disso. A pessoa não tem culpa de ser doente. Não, não tem culpa. Só que ela não tem o direito de encarcerar alguém em razão da sua doença. Então, tem Sim. que buscar tratamento, só que este codependente, porque você sabe que a pessoa que vive, veja essa sua amiga, André, eu não sei quem é, não vamos falar nome, tá? Preservar, mas assim, esta pessoa é codependente do álcool. Sim.
Assim como aquele que convive com um viciado em cocaína é um codependente também. Aquele que vive com um jogador compulsivo também é um codependente. Então, veja, essa codependência vai fazendo com que a pessoa não consiga se desvencilhar do companheiro, do seu esposo, esposa, por conta dessa dependência emocional que se cria. Então, precisa se tratar. Então, você tem um problema de alcoolismo, o primeiro passo é que a pessoa perceba isso e vai se tratar. Né? Se Um não dia de tratar, cada vez. Se se a não pessoa não tratar, aceitar tratamento, cai fora, porque também não adianta, ele é um doente, mas também você não tem que aceitar criar uma outra doença perto daquela pessoa que não quer se cuidar, né? exatamente, porque a mulher, companheira ou companheiro, que pode ser uma mulher também que, né, tenha Pode. problema de doença, os filhos, eles também são codependentes, André. Então, veja, isso, a proporção que vai tomando. E, dependente, essa codependência dos filhos vai fazer com que esses filhos, futuramente, sejam agressores. Eles É. sejam dependentes do álcool. E é cíclico e não para. Então, é necessário que alguém que tenha esse conhecimento abra os olhos dessa mulher e diga, olha, você não está ajudando essa pessoa. Você está ajudando, fazendo com que ele se enterre cada vez mais. Enterre a si próprio e a sua família. Então, E está ele tem destruindo a que buscar família junto. ajuda Destrói a família junto, é verdade. junto. Ele tem que buscar ajuda e você tem que terminar. Porque a pessoa só vai acreditar quando esta pessoa disser assim, acabou. Acabou. É. Até aqui eu fui. Até aqui eu tive paciência, eu tive saúde. Daqui para frente, não mais. Porque senão, não será só você a se cuidar um doente, mas seria você, eu e os seus filhos. É, Pais, avós, se moram juntos, todos acabam doentes, André. É uma verdade. luta. Doutora, quais documentos que a pessoa precisa para fazer um divórcio? Se ela não consegue pegar os documentos do parceiro. Então, se casado oficialmente que eu digo é assim, primeira pergunta quando eu faço, eu falo assim, você é casado? Fala, eu vivo com uma pessoa, tá? Eu quero saber o seguinte, é casado ou vive em regime de união estável? Ou É, não tem se- documento nenhum. Isso, porque assim, você pode viver em regime de união estável com uma pessoa sem ter documento. É importante a gente esclarecer isso, porque a pessoa pode viver 1 ano, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 10 anos, 20 anos com uma pessoa. Eu já peguei um caso de uma pessoa que viveu 40 anos em regime de união estável sem um documento. Sem um documento. E depois eu tive que ingressar com uma ação de reconhecimento de solução de união estável pós-mortem. Chama-se pós-mortem, ou seja, depois da morte do companheiro. Por quê? Acabaram adquirindo patrimônio. Mas veja, num casamento, o que ele tem que fazer? Ele tem a certidão de casamento. Se casou oficialmente, tem a certidão de casamento. Essa certidão de casamento ela tem um número, ou no mínimo a pessoa se lembra qual cartório que ela se casou. Quando chega lá e fala, doutor, eu quero me divorciar, mas ele levou todos os documentos, que eles geralmente praticam violência patrimonial. Levou certidão de casamento, levou meu RG. Ora, gente, tem que pegar, buscar a segunda via disso. Qualquer pessoa pode pegar certidão de nascimento dos filhos. Certidão de casamento, você se lembra que cartório você casou? A pessoa se lembra, viu, André? Eu sempre pergunto. Você se lembra qual cartório que você casou? Ah, mas eu casei lá na Paraíba, mas eu casei. Mas você sabe qual era o cartório, sabe? Hoje, os cartórios te mandam, inclusive de outros estados, certidão de casamento por e-mail. Olha que coisa linda. Você pede, entra lá pelo site, faz o pedido, paga uma taxa lá, R$ 50, alguma coisa assim, eles te mandam em 24 horas por e-mail uma segunda via da certidão de casamento. Olha que maravilha. O seu RG, o CPF que foi confiscado, tal, você vai pedir. Hoje nós temos o Poupa Tempo, que você pode, É, inclusive, hoje agendar, por conta da pandemia, agendar no site, né? Poupa Tempo. Então, preciso, certidão de... Se é casado, eu vou entrar com ação de divórcio. Eu vou requerer o divórcio, seja em cartório, em juízo. O que eu preciso? Eu preciso da certidão de casamento. É um documento comprobatório que você é casado. Lá tem o número, tem o nome da pessoa a qual você casou,
o nome do pai, o nome da mãe e a data desse casamento e o regime de bens. Isso é extremamente importante, porque no divórcio, o regime de bens, o eleito pelo casal, é que vai nos direcionar como é que vai ficar o patrimônio do casal. Olha que coisa. Então, as pessoas falam assim, mas eu vivo com uma pessoa casado ou vivo em regime de união estável? Por que a pergunta? Porque eu preciso dos documentos para propor essa separação, ou esse divórcio, ou a dissolução da união estável, né? Tá? De qualquer forma, doutora, mesmo não sendo casado, só para as pessoas entenderem, mas para facilitar, mesmo não sendo casado, quando separa, para ter uma segurança, para a pessoa pedir uma pensão ou pedir qualquer direito que ela tem, é sempre importante procurar um profissional e fazer um documento, né? De Sim, sim, separação. sim. E você sabe que o reconhecimento da união estável, vamos dar uma outra dica importante para as pessoas, André. O reconhecimento da união estável não é necessário que seja feito em cartório, tá? Não precisa ir para o judicial para fazer isso. Então, estão juntos, decidimos que vamos permanecer juntos, então faz um documento escrito, constando o nome, a data desde o início, quando vocês vão iniciar a união, se já adquiriram patrimônio, se vão dividir esse patrimônio, o pagamento desse patrimônio. Só que é importante que vocês já elejam o regime de bens. Qual vai ser o regime de bens? Então, se não eleger o regime de bens, então vai ser o da comunhão parcial de bens. Mas sabe o que sempre aparece, André? Eu tenho uns bens que eu já tinha antes de conhecer essa pessoa, que meu pai me deixou de herança. É a pergunta. Meu pai me deixou de herança uma fazenda e me deixou uma aplicação financeira de R$ 1 milhão. Estou brincando, estou contando o que vem de história, né? Acho que essa pessoa não quer casar mais, não, doutora. Não quer mais casar. Mas aí ele resolveu encontrar uma pessoa, aí foi bailar e tal, encontrou uma bailarina que fez o par e tudo, vou me juntar com ela. Mas aí, doutor, é o seguinte, meu pai me deixou uma fazenda e me deixou R$ 1 milhão, mas eu não quero deixar para essa pessoa. E se eu me separar hoje, eu estou amando essa pessoa está me amando. Mas e se a gente resolve brigar, ou começa a brigar e resolve se separar? Como é que faz? Ela vai ter metade da fazenda? Ela vai ter metade desse bem? Não. O regime da comunhão parcial de bens só divide aquilo que adquiriu na constância dessa união. Porém, se, tanto no casamento quanto na união estável, se há o falecimento desta pessoa que era o dono desta fazenda e tinha essa aplicação financeira, o seu companheiro ou companheira vai ser herdeiro desses bens particulares, tá? Então, sempre é necessário, sempre é melhor que você constitua um profissional de sua confiança para te orientar como é que você vai fazer esse reconhecimento dessa união, tá? Se existe, principalmente, que o problema começa quando tem um patrimônio anterior, sabe, André? E geralmente, quando se faz um regime da separação total de bens ou da comunhão universal de bens, é necessário que se faça um pacto. E esse pacto só por escrito e em cartório, com testemunha, tudo direitinho, senão vai ter problema mais tarde. Documentar a melhor coisa, né? Tudo na A vida é melhor assim, coisa, tudo. né? Então, Papel é para isso. Doutora, uma sempre. pessoa que não fez isso, mas que convive com a pessoa há 20 anos e tem filhos, tá? Chega um momento desse que a pessoa quer separar. Se ela tem filhos e não tem nenhum documento, se ela pega o registro de nascimento do filho, onde tem o nome do pai e da mãe, isso já é um documento também, não é? Se ele tem os filhos com... sim, para demonstrar essa constituição dessa união, não é isso? Sim, sim. Sim, Sim. sim. Vamos Agora, separar. isso. Ter um filho com o companheiro ou companheira já é um fato, já é uma prova muito grande de que realmente houve essa união. Tá. Porém, também é discutível, André, porque às vezes a pessoa tem um filho,
mas não convive com a pessoa. Sim. Né? Às vezes teve uma produção independente, quis um filho e de repente cobrou a pensão alimentícia, esse pai pagou e tudo mais, mas eles não conviveram como se marido e mulher fossem, como se fossem uma família propriamente dita, né? Porque hoje nós temos constituição de família que pode ser monoparental, pode ser só constituída de mãe e filha, pai e filho, né? E pode ser o pai e mãe ou viverem em casas separadas. Então, a união estável, ela tem alguns requisitos, que pode ser a moradia, mas não obrigatoriamente, né? Mas pode ter a dependência econômica, mas pode ter essa questão de vamos desfrutar a vida em conjunto. Então, como que se prova essa união? Fotos, viagens, festas em conjunto, familiares, declaração de amigos. Olha, se você vive com uma pessoa, ela é pública, ela deve ser pública e notória, né? Então, é diferente daquelas pessoas que vivem escondido, tem um filho, mas é escondido. Então, aí é tudo questão de prova, viu, André? É bem complexa a coisa. Doutora, se o companheiro não quer essa separação e a companheira quer, como agir dessa forma? Como ela vai agir? Se o companheiro quer a separação e a companheira Não, não quer. a companheira quer e o companheiro não quer. Não, ela tem que ingressar. É companheiro, então, é ingressar com ação, que não é divórcio. Nós estamos falando de companheiro e não de esposo e esposa, tá? Nós estamos falando de companheiro. Ingressar com ação de dissolução de união estável. É mais ou menos parecido com o divórcio. Só que como não há uma certidão de casamento, um documento oficializado, então ingressa com o reconhecimento, se não há o reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, com a questão da discussão de guarda, pensão alimentícia e tudo mais o que numa família acontece no caso de casados. Tá? A mesma coisa. Doutora, qual a diferença entre o divórcio não consensual e o consensual? É concessão, né? É concessão, né? Consensual é de amigável. Então, o divórcio pode ser, nós temos essas duas formas, que é consensual, é quando as partes se entendem. Então, eu não preciso entrar com litígio. Então, nós temos um divórcio litigioso, por exemplo. Litigioso, você vai discutir e vai levar para o juiz para que ele decida, porque o casal não se entende. Tá. O consensual, às vezes a gente ingressa com uma ação de divórcio consensual, amigável. Traduzindo, amigável. Que é muito melhor. Que é muito melhor, onde as partes dizem, olha, não dá mais, decidimos, vamos separar, os bens são esses, eu saio de casa, você fica com a máquina, eu fico com a geladeira, você fica com a máquina de costura, eu levo o faqueiro que eu ganhei da minha avó, você leva os copos de cristais que ganhou do tio, o carro fica um carro com você, o outro comigo, o Fusca, que é a minha herança do meu avô, fica comigo. É tipo assim, sabe? Olha, a nossa aplicação financeira. Ah, mas e aquela planta que a minha avó me deixou? Não, a planta você pode levar, me dá uma muda, e eu vou colocando. A muda da planta tal, ele se compromete a plantar uma muda e entregar. Ah, e outra coisa, André, sabe o que é interessante? Cachorro. Os nossos filhos de quatro patas. Hoje, a gente você apaixona, sabe... é verdade. Não, é louco. É muito louco, exatamente. E quem fica sem os cachorros, sem os filhos de quatro patas? E aí, como é que se faz? Guarda compartilhada dos cachorros hoje também. Legal, é verdade, faz parte da família, tá certo. Sim, né? sim. Então, eles perguntam para mim assim, mas doutor, eu vou poder ver eles usam o nome, né? Porque às vezes tem pedigree, às vezes não tem, às vezes é adotado e tal. Aí eu coloco na petição. Eu tenho um fato interessante até para contar para você, meio engraçado, e eu coloco na petição assim, olha, que o cachorro da raça tal, conforme o pedigree juntado, eu junto o pedigree se tem, ou então foi adotado na época de tal, que o casal adquiriu carinho e amor, será compartilhada a guarda. Eles se comprometem a dividir as despesas, que é veterinário, ração, vacinas e tal. É o filho de quatro patas. Sim. Você sabe, André, vou contar uma coisa engraçada. Engraçada aí, mais ou menos, né? Mas assim, interessante, vamos dizer. No início de carreira minha,
eu peguei um caso de um divórcio em que havia um cachorro que era um descendente daquele que faz aquela marca de amortecedor, eu não vou falar o nome para a gente não Sei, divulgar, marca de sei. amortecedor famoso, não sei nem se existe, acho que existe, né, ainda. E ele É, era o filho daquele que fazia o merchan da marca. E esse cachorro, e foi uma discussão, André, então eu consegui fazer o divórcio, formatar a petição, consegui fazer a partilha dos bens, consegui fazer tudo. Mas chegava no cachorro, nada feito. Eu nada quero feito. cachorro para mim, não, eu quero cachorro para mim, não, eu quero para mim, eu quero para mim, não, eu quero que ele fique 15 dias comigo, 15 dias com você. Não, mas ele não vai ficar bem, eu quero. Olha, André, foi uma confusão tão grande, Uma até que. tortura. Mas naquela época não se falava em guarda compartilhada, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não se falava em guarda compartilhada, muito menos de cachorro, muito menos dos nossos filhos de quatro patas. Aí eu me lembrei, eu falei para o casal, é o seguinte, estava naquele impasse, cada um já estava até com um namorado e namorada, e a coisa não se oficializava esse divórcio. Eu falei, olha, então é o seguinte, eu vou fazer a petição, e a situação sine qua non do casal era a guarda compartilhada. Não tinha esse nome na época, tá? Mas é que eles dividissem o cachorro, cada 15 dias tivesse a visita, que, como se fosse uma criança. Um filho mesmo, né? É. Isso. E eu fiz isso na petição. E naquela época não tinha. E eu cheguei para o juiz e levei a petição. Eu falei para eles, eu vou levar. Só que é o seguinte, eu não sei se o juiz vai aceitar. É uma coisa Mas nova, né? Na época era era novo, né? É, lógico. novíssimo, novíssimo. Você vê, 20 anos atrás. E aí É. eles falaram, mas é essa a condição, se não for assim, a gente não vai divorciar. André, eu sei que eu protocolizei na época a petição e a gente subia lá, quando era amigável, subia aguardando chamarem o casal. Inicialmente, eles chamavam o casal, né? Chamavam um casal, falavam, olha, tem jeito, tinha aquela coisa de possessão, mas não tem mesmo jeito, vocês não têm como voltar, e o casal já estava decidido. Sempre chamavam o casal e diziam assim para a gente, olha, doutora, a senhora aguarda lá fora. Por quê? Justamente para nós não induzirmos o casal, a resposta do casal. Então, ficava do lado de fora. Neste dia, vem a assistente do juiz e diz assim, eu pensei que ia chamar o casal, né? Aí ele chama, doutora Sandra Daniotti. Eu falei, sou eu. A senhora, por favor, entra, o juiz quer falar com a senhora. Eu falei, mas comigo? O casal está aqui. Não, ele quer falar com a senhora. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí eu olhei para o casal e falei, vocês já sabem, né? Eu já sabia. Era a cláusula nona. Eu não me esqueço, André. Cláusula nona. Aí eu entrei, o juiz até trancando os dentes. Ele falou assim para mim. Não, ele falou assim, doutora, o que é esta cláusula nona? Para você ver como o direito, ele anda com a sociedade, né? É, As coisas mudam e o direito também muda. Ele muda, disse, é verdade. doutora, trancando os dentes, André, doutora, o que é esta cláusula nona? Eu disse, excelência, sabe o que acontece? Elizabeth Taylor, eu me lembrei, Elizabeth Taylor, ela se Sei, divorciou. sim, E ela tinha dois cachorros poodles. Lembra disso, André? Que ela lembro, andava com os lembro. cachorros e tudo. Então, Sim, no divórcio, houve a maior discussão e houve a guarda compartilhada, só que não era, o nome não era esse. Tanto é que ela deixou testamento e tudo com dinheiro para os cachorros, né? E eu disse, na divisão do patrimônio da Elizabeth Taylor, os cachorros ficaram, doutora, pelo amor de Deus, travando os dentes. A senhora exclua essa cláusula. Eu disse, mas excelência, é situação sine qua non para o divórcio. Se não fizer isso, o casal não vai aceitar. André, eu nem tinha a experiência que eu tinha hoje, hein? Aí ele disse, doutora, onde está esse casal? Juro mesmo, ele fazia assim com os dentes. Acho que ele estava muito enraivecido. Ele disse, a senhora quer que eu tutele um cachorro? Eu disse, excelência, mas é a situação do casal. Eles não têm filhos, esse cachorro é um filho para eles. Doutora, pelo amor de Deus, ele queria me matar. E aí chamamos o casal, ele conversou e tudo mais, eu sei que acabou fazendo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Esse cachorro, eu acho que ele ficou tão deprimido por causa da briga. Olha só que coisa, que situação interessante. Por causa da briga desse casal, tá? Esse cachorro começou a se deprimir.
E eles até me ligavam, olha, ela não quer que eu pegue, o cachorro está passando mal, o cachorro ficou doente. Um dia o cachorro fugiu. O cachorro fugiu e pegou uma via. Estava infeliz com a situação. É, Muito. E ele fugiu numa via, na mão contrária, eles correndo atrás do cachorro, passou um carro, passou, é verdade essa história, passou um carro. Sabe aquelas pessoas que vê o cachorro numa via, pega, abre a porta do carro, pega o cachorro e sobe com o cachorro? sei. Fez isso. Abriu a porta, pegou o cachorro, ó, sumiu com o cachorro. Acabou a briga do casal. Não ficou Mas nem para um olha, nem para outro. nem para o outro. Então veja, é esta situação hoje que nós temos da briga por causa de guarda dos filhos, Sim, tá? Então as pessoas acham que os filhos são propriedade deles, né? E ficam naquele fazendo filho de chiclete, de isso é elástico, horrível. Isso é horrível. sabe? Sabe? E não pensam no bem-estar da criança. O que é melhor para a criança? O foco é a criança. Então, são acusações, são xingamentos, brigas. Para chegar lá na frente, estão todos destroçados, né? E crianças doentes, necessitando de terapias, de cuidados mil, né? Por uma separação desastrosa e por pessoas que precisavam se tratar para Sim, poder enfrentar, porque André, divórcio, separação não é coisa para qualquer um, tá? Você pisa no inferno e volta, tá? Até você achar a luz no fim do túnel, você pisa no inferno e volta. Então você tem que ter pessoas do seu lado que vão te centrando, que vão te, sabe, olha, é por aqui o caminho, olha aqui, peraí, alto lá, segura aí, vamos lá, sabe, dá a mão e vai seguir, porque senão as pessoas enlouquecem. doutora, Interessante conversa essa história, né? muito interessante. As pessoas casam, lógico que a vida pode ir tomar um outro rumo. E por que acabar essa relação com ódio, com Com rancor, com ódio. briga, né? Você tem uma história de vida com aquela pessoa que de repente teve momentos bons, teve momentos que não, né? E se está É, o momento que não está bom, por que não terminar isso de uma forma equilibrada, né? sim, sim, Continuando amigos, não querendo dividir filhos, esse negócio assim, você pode viver o filho que você quer, isso é muito bacana, tá? Não ter é. essa coisa, não, você só pega ele naquele dia e tantas horas. Essa divisão idiota, besta, desnecessário, né? Sim, sim, Terminar o casamento, mas manter essa saúde do filho, né? É, exato. a relação do pai é importante, a relação da mãe com o filho é importante. Não querer dividir isso e tirar isso do filho. Isso não é uma É. forma inteligente, né? Não, e você sabe que assim, eles brigam porque criança, quando é pequenininha, você leva onde você quer, você leva ao Sim. médico, vai tomar injeção, vai chorar, se descabelar, mas vai tomar injeção. Você leva para a escola, tem que levar, vai para o psicólogo, vai para o dentista, vai. Adolescente, aí já começam os problemas. Então, até a criança, 12 anos, estão brigando. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Quando chega com 14, 15 anos que começam aqueles problemas, porque eu digo, adolescente é trash. É, Para criar é. um adolescente, você tem que ter pulso forte, você tem que Sim. saber, tem que ter muita coerência, muita paciência, muita vontade, que não é fácil. Hoje o mundo está muito complexo. E aí, André, como é que eles falam assim? Eu já falei, vem buscar que o filho é teu. Ó, puxou o pai, ó, puxou a mãe, o gênio da mãe. Aí ninguém quer, aí ninguém quer. É Então, verdade. não é isso? Então, é muito fácil quando é pequenininho, bonitinho, que não está dando trabalho, que faz tudo o que você quer, que você domina a situação, né? É. Para que Muito chegar a um fácil. ponto desse? Não tem necessidade, né? Não, não Doutor, tem. quanto tempo leva um divórcio judicial? Um divórcio litigioso hoje, nós temos. Olha, é difícil Não, precisar. judicial, judicial. Isso, que geralmente é o litigioso, porque o amigável, que é o consensual, é muito mais rápido, né? É bem rápido. Pode ser em cartório, é rapidinho, em coisa de 30 dias, no máximo, Tá. você já tem escritura, no máximo.
Quando é litigioso, o que acontece? Você tem os prazos processuais. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico prevê, você ingressa com a ação. Aquele que não quer mais, lembra que você perguntou para mim? Ah, mas se ela não quer mais, o que ela faz? Ingressa com a ação. Então, vai ter que citar o outro para que o outro se defenda. Até autuar processo para sair a citação, tal, demora. Depois ele vai ter os 15 dias úteis para apresentar a defesa e documentos. Depois vai para o juiz, se tiver menores, vai para promotor, se manifesta, vai para o juiz, abre prazo para a parte contrária. Então, você vê, nesse tempo, só de citar a resposta e tal, 6 meses. De 4 a 6 meses. Depois, audiência de tentativa de conciliação. E tem as audiências para tentar. Tem acordo, não tem acordo? Pode-se decretar o divórcio? Pode. Decreta o divórcio? Olha que interessante, André, você fez essa pergunta, é interessante, porque às vezes a pessoa já está de fato separada, mas ela tem haveres, então tem partilha, questão dos filhos, questão de pensão. Então, mas pode decretar o divórcio? Pode. E seguir o divórcio, seguir aquela ação com os demais, com as demais pendências. Não houve acordo na audiência de conciliação, o juiz pode decretar o divórcio e seguimos com as demais situações, certo? Tudo isso pode demorar de 1 ano e meio, até 2 anos, podendo chegar até 3 anos, dependendo do grau de litígio, tá? Quando há guarda, tem que fazer a pesquisa psicossocial, fazer as entrevistas no fórum com psicóloga e tudo mais. Então, até decretar, vai bem aí de 3 a 4 anos, dependendo do litígio, tá? Normalmente, a gente tenta um acordo, a gente tenta resolver essa situação, mas às vezes não dá, às vezes não dá. Doutora, e outra coisa, as pessoas que vão separar, elas precisam saber que têm direitos e obrigações, né? Sim, sim. E não adianta querer que a coisa seja da forma que aquela pessoa quer. Existem leis e essas leis têm que ser cumpridas, não é? Com certeza. Então, geralmente, quando chega na minha mão, então diz assim, olha, ele disse que nós vivemos em regime de união estável e ele comprou esse patrimônio só no nome dele. Ele disse que eu não tenho direito porque não está não tá no meu nome. Aí, por isso que surgiu aquele meu apelido, né? Sandra Daniotti não é bem assim. Eu falo, olha, não é bem assim, não. Eu já falo logo, olha, não é bem assim, não. Por quê? Porque eu digo, olha, comprou na constância da união, comprou, não importa se está só no nome dele. Você tem Sim. direito a 50%. Então, assim, as leis, né, devem ser cumpridas e existem situações que não estão no papel, então são provas e nós temos que produzir provas. Quais são as provas? De que você realmente convivia, estava com a pessoa naquele período. Assim como você me diz assim, as leis estão aí para ser cumpridas. Por exemplo, uma pessoa que vive em regime de união estável e, de repente, ele resolve que acabou com aquela união e ele bota o companheiro, a companheira para fora de casa, pura e simplesmente, ele tem o direito de fazer isso? Claro que não, né? Assim como aquela companheira que perdeu o companheiro, ficou viúva, entre aspas, né? Ou viúvo, ele tem o direito de moradia, André, que está previsto hoje na lei. Hoje é lei, não tem como. Porque antigamente era assim, olha, faleceu o companheiro, os filhos vão lá e tiram a companheira da casa e dizem, olha, isso aqui era do meu pai só e você não tem direito, né? Hoje não. Hoje nós temos Terrível garantido isso, né? na lei. Isso Sim, é e hoje terrível também, né? terrível. E É, hoje é. nós temos garantido na lei o direito de moradia. Até quando? Pergunta. Até quando? Até o final da vida. Vai ter que pagar aluguel por essa moradia, porque está sozinho, o companheiro faleceu, ela está lá sozinha. Vai ter que pagar aluguel? Não, ela não Não. tem que pagar aluguel. Vai morar graciosamente até o final da vida, desde que aquele seja o imóvel onde o casal residia. É a lei. Então, tem Além. certas situações que não tem o querer, Que né? bom que garante isso para a pessoa, né? E é correto isso. Garante o mínimo direito da pessoa, Sim. exatamente. Então, quando chega para mim e fala, olha, mas ele diz que é isso, diz que não, peraí, ele pode dizer o que quiser. Papel aceita tudo e a boca fala o que quer, não é isso, André? Então, É vamos lá verdade. ver quais são os Doutor, direitos e deveres. quem fica com a guarda dos filhos?
A guarda dos... Você sempre pensa que quando há separação, os filhos, você tem que sempre focar no que é melhor para a criança, no bem-estar amplo da criança. Quem é que vai ter melhores condições de cuidar daquela criança? Ah, mas eu estou desempregada, é o que geralmente acontece. Eu estou desempregada, eu tenho 2 filhos, ele só que trabalha, ele que mantém, e ele diz que vai tirar a guarda dos filhos porque eu estou desempregada e não tenho condições. Não é bem assim também, porque a Ainda mãe bem. zelosa, que cuida dos filhos, que faz a lição de casa, alimenta, está sempre presente, é uma pessoa idônea, cuida dos filhos, zela por eles, né? Assim Trabalha como... muito, Exatamente. Então, trabalha muito. a obrigação de pagar a pensão daquele que melhor possui, né? Para aqueles que necessitam, e nem por isso a guarda vai passar para o pai que tem melhor condição financeira. Então, veja, é importante a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo assim, nem sempre aquele que tem melhores condições financeiras pode ser uma pessoa rica, milionária, mas ele pode não ser a pessoa mais adequada para cuidar, para ter a guarda unilateral dos filhos, tá? Sim, Então, às sim. vezes, a mãe, mas ele vai ter a obrigação de suprir as necessidades para a criação das crianças, da sua prole, tá? Então, ele vai ter que pagar a pensão alimentícia e ela vai continuar cuidando dos filhos. É isso. Doutor, a guarda compartilhada é obrigatória ou não? Olha, a guarda compartilhada é uma lei de 2014. E essa lei, ela surgiu por quê? Porque, a bem da verdade, como desde sempre a gente ouve que sempre a guarda fica com a mãe, as coisas foram mudando, porque a sociedade mudou, hoje as mães trabalham, então os pais também têm uma maior participação na criação e educação dos filhos hoje. Quer dizer, é o que deve ser e é o que tem sido hoje, em maioria, o que não era antigamente. Antigamente os pais saíam para trabalhar, a mãe ficava cuidando dos filhos dentro de casa, não é isso? O pai buscava o sustento e a mãe cuidava dos filhos. Então, a guarda permanecia com as mães. Hoje já se discute, tem pai que tem a guarda e a mãe paga a pensão e a mãe faz as visitas. Depende da situação. Mas, em 2014, nós tivemos promulgado uma lei, que é a Lei da Guarda Compartilhada, onde prevê maior participação dos pais na criação dos filhos. Então, o que é a guarda compartilhada? Vamos lá, é compartilhar a educação, a criação dos filhos, mas não compartilhar praticamente os filhos como se fosse objeto, que é o que a maioria das pessoas pensam. Ah, vamos compartilhar isso aqui, então fica 15 dias aqui, depois 15 dias com você, como se fosse um objeto. Não é isso, tá? Isso é guarda alternada, que fica 15 dias com o pai. Ouvi até a prática de alguma coisa agora por conta da pandemia, mas aqui no Brasil não rolou essa questão de guarda alternada, tá? Então, a criança, na guarda compartilhada, André, ela tem um endereço fixo. É fixado juridicamente o endereço da criança. Então, qual o endereço que vai ser fixado à criança? O endereço da mãe? Ela vai permanecer a maior parte do tempo na casa da mãe, o endereço da mãe, a criança vai ser encontrada naquele endereço? É, o endereço da mãe. Mudou o nome, não é mais visitas na guarda compartilhada. Então, o pai deixou de ser visita, tá? E ele tem uma participação maior na vida da criança. Então, ele vai ter uma participação, então é o direito de convivência. Então, a lei da guarda compartilhada, ela fala em direito de convivência. Que é muito Então, melhor, muito mais saudável, não é, doutora? sim, se a gente conseguir colocar tudo isso em prática e que as pessoas se entendam e percebam a energia disso tudo, a importância disso tudo, sem dúvida é muito melhor, né? Então, como é que funciona essa convivência? É a mesma coisa como se fosse visita, só que a convivência e cada vez mais elástica. Então, assim, porque a criança, André, por mais que você diga assim, não, o pai pode pegar quando quiser. Não, também não funciona assim, não rola. Por quê? Porque a criança, na verdade, ela tem que ter horário, ela tem que ter limite, ela tem que saber que aquele dia ela não pode marcar aniversário de coleguinhas,
ela não tem viagem, ela não tem festinha, ela não tem passeio, é dia de estar com o pai, no dia da convivência com o pai. Então, chega naquela quinta-feira ou na sexta-feira, às 18 horas, o pai vai buscar na escola, não tem essa conversa, amanhã é aniversário da tia dele, amanhã ele não pode ir para sua casa porque é aniversário. Não, é a convivência com o pai, então ele vai ter que ir, e o pai vai levá-lo na escola na segunda-feira de manhã, ou vai entregar na casa da mãe no domingo, porque ele tem horário para dormir, ele tem horário para se alimentar. Criança tem que ter horário, tem que ter regra, porque criança sem regra é criança que vai ser problema mais tarde. É um adolescente problemático. Porque falar, hoje eu não quero ir com meu pai. Deixa livre, eu vou quando eu quero. Vai chegar um ponto que ele não vai querer mais ir na casa do pai, não vai querer ficar na casa da mãe, vai querer se fiar na casa dos amigos, na escola, sei lá onde. Então vai ser uma criança sem regra, sem limite, sem nada. Então, a gente inicialmente coloca alguns limites, algumas regras, para depois, se as coisas funcionarem bem, pode, mas só a cada 15 dias? Não, pode ser 2 vezes por semana vai jantar com o pai? Pode com pernoite? Pode. Mas está rolando bem. Olha, ele tem aula de violão segunda, quarta e sexta, e o pai vai junto, aí o pai leva, ele pode dormir e ficar... Ué, se eles se entenderem, Pode. Perfeito. E é saudável dessa forma, lógico. Exato. Maravilhoso. Mas se não se entendem, o que tem? A regra básica. Vai ser regra como básica combinado. Isso aí. Doutor, e o caso também do pai, a gente tem que colocar também que tem mães também, assim, Sim. que não tem um equilíbrio emocional para cuidar daquele filho, uma pessoa que é viciada em drogas, em bebida, ou tem uma coisa muito grave, né, tem uma vida que não é uma vida saudável, mesmo assim, ele pode pedir guarda compartilhada da pessoa? Então, esse é um problema. Porque a guarda compartilhada, ela vem demonstrar que a participação dos dois na vida da criança, do pai e da mãe, ou dos dois pais, né, André? Porque hoje nós temos relação homoafetiva. Então, assim, hoje não, há muito tempo, e hoje foi juridicamente, né, concretizada essa situação. Legalizada. Então, nós temos 2 mães, 2 pais, pai e mãe. Então, os dois têm que ter bem afinada essa questão da criação do filho, né? As regras muito bem estabelecidas, e o pai é o exemplo, o pai e a mãe são exemplos, vão orientar essa criança, vão cuidar e vão zelar. Mas, se um deles falta com este dever, tá? Deve-se comunicar através de uma petição na vara da família, pedindo a modificação de guarda. Não é possível se fazer uma guarda compartilhada com uma pessoa que não cumpre os seus deveres, que coloca a criança em risco. Tá? Então, hoje, por exemplo, mas a mãe da criança é usuária de droga, ou a mãe da criança pode até se prostituir, sabia? Ela pode até se prostituir, desde que ela não traga os seus clientes para dentro de casa, na frente dos filhos. Percebe? Se ela tem um respeito, se ela preserva esse filho. Exatamente. Né? Agora, uma pessoa que é dominada pelo vício, que não respeita ninguém, e nem muito menos os seus filhos, ela coloca em risco a vida dessas crianças. Então, ela não é a pessoa mais indicada para deter a guarda, nem unilateral, e nem para dividir esta guarda compartilhada. É caso de suspensão de guarda, suspensão de visitas, afastamento do lar, porque essas crianças têm que estar em segurança. Né? É isso. Doutora, como é que as pessoas te encontram? Olha, André, nós temos aí, eu tenho na rede social, Sandra Daniotti, Sandra que é aquele tracinho baixo, Daniotti, isso. E ali, eu estou sempre postando essas informações, eu estou sempre falando algumas coisas, né? Sempre sinalizando para as pessoas. Por quê? Porque é a nossa obrigação, né? A gente tem um conhecimento da lei, então a gente tem conhecimento e a gente tem que passar para as pessoas o que a gente sabe. Então, eu vou lá... informações é muito legal para as pessoas, né? Isso.
A doutora Sandra é Daniotti, é T mudo. Não, Daniotti. 2 T's e no final. Ah, tem um I no final? Tem o I no final. Pois é, ela escreveu, ó, até vou te mostrar que ela escreveu aqui, ó. Agora, eu pus agora, ó. Tá. Tá? Não sei se dá para ver, ó. Cadê? Deixa eu ver, André. Errado. É T mudo no final que ela pôs. Tá, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui para você, ó. Tá. Ó, é Sandra. Deixa eu ver aqui o underline. Underline. T-T-I. Sandra, underline, Daniotti, ó. Sandra, underline, Daniotti. Essa é a minha rede social. Então, tem o Facebook e o Instagram. E lá eu sempre divulgo as lives, os trabalhos, alguns trabalhos, quando estou na rede, na Gazeta, no programa Mulheres, né, com a Regina Volpato, nossa querida Regina Volpato. Um abraço para a Regina, abraço para o Simário, para todos da produção, que são maravilhosos, nossos amigos queridos. Verdade. Então, que nos dão essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né, André? Então, sempre eu estou divulgando lá as palestras que a gente faz, as lives que a gente faz com você, tão carinhosamente você me convida, né, para participar, que eu agradeço muito. E, assim, estou sempre divulgando. Tenho um telefone, que é um telefone fixo do escritório, que é o 011 3857 5778 3857 5778 5778 Isso. Aí lá, 38 5778. Tá, a gente marcou aqui, tá? Nos comentários, né? Tá. E aí, se caso a gente não atender no momento, deixa o recado, deixa o seu telefone, ou tem a minha assistente. Qual que é o número do WhatsApp, Aline? Coloca pra gente aí, por favor. É 94554 3405. Eu vou repetir. Eu estou pedindo para ela colocar aqui pra gente na rede. Você está colocando nos comentários? Tá. É 011 94554 3405. Tá? Olha, então, gente, manda o WhatsApp para a doutora Sandra, é 011, quem for fora de São Paulo, quem quiser uma palestra, ou quiser também uma consulta, uma orientação, ela dá consulta também, né, doutora? Isso. Quem for de São Paulo, quem for fora de São Paulo, põe 011. Quem for de São Paulo, põe 011. É 94554 3405, 94554 3405, ou no telefone fixo 3857 5278, não é isso? 5778. 5778. A gente colocou ali nos comentários, tá bom? Tá. Ó, e assim... O fixo é 3857 5778. Repete, 5778. Isso. Tá. 385778. É só 6 números, é? Não. 3857 5778. Ah, tá. É 57 duas vezes. Isso. Então, André, mas é um prazer a gente falar de direito e eu te agradeço a oportunidade, agradeço a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora, né? A Aline está repetindo ali o telefone. E nas minhas redes sociais, e se alguém se interessar para a gente fazer palestra, a gente pode até fazer junto, né, André? Aí juntar o grupo aí, lógico. Né? Isso, as coisas... Leva nós lá para o Nordeste, todo o Norte e Nordeste, que a gente vai adorar. Nossa, será maravilhoso, né? Chama o Silvio Rezende para fazer uma transformação também. Leva a gente para Paraíba, para Recife. Nossa! Para tudo. Que maravilhoso, já topei. Eu adoro o Norte e Nordeste, adoro. É um povo maravilhoso, é incrível. André, eu antes de terminar a live quero te perguntar, por acaso, você tem muda de mexerica, cravo? Eu arrumo para você.
André, você sabe, eu adoro mexerica cravo. Eu queria plantar um pezinho no. Será que vai num vaso? Será que Não, vai? Ah, não. Ela aniquila.